toda a América do Sul, Evelyn Nagel. Historiadora e mestre em Sociologia, professora Adriana Costa de Miranda. Delegada-chefe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, doutora Selma Maria Frota Carmona. Psicólogo Dr. Jaime da Silva Wolff. Convidamos ainda o secretário da Associação Planalto Central da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Carlos Enoque. Minhas senhoras, meus senhores, convido a todos para de pé entoarmos o hino nacional brasileiro.
Sentemos-nos, por favor. Nós temos a honra de receber na Câmara Legislativa do Distrito Federal, para a realização desta sessão solene, o coral Voices Team, composto por alunos do ensino médio do Centro Educacional Adventista Milton Afonso, sob a regência da maestrina Esther Leal. E teremos a alegria, nesse instante, de sermos brindados com a apresentação do grupo. Eu
Antes que o coral possa sair, eu queria, por favor, fazer o meu registro dos agradecimentos desta casa, que se sente imensamente honrada com a presença de vocês, e registrando com alegria que as 3 peças apresentadas aqui nesse repertório de hoje incluem a música Aquarela do Brasil, muito conhecida, a música Campeão e a música Tudo é Jesus. Agradecemos a maestrina Esther Leal, todos os alunos da Escola Milton Afonso, e o nosso muito obrigado pela presença de vocês. Vocês nem imaginam o quanto é importante receber a mensagem cantada que vocês deixaram marcada na nossa vida, no nosso coração e nesta casa. Só para informá-los, esta programação está sendo transmitida ao vivo pelo canal 9 da NET, da TV Legislativa do Distrito Federal, e será reapresentada, eu não me lembro agora o dia exato dessa reapresentação, não está definido, mas de qualquer maneira, não apenas para esse público que já é muito especial, mas vocês também estarão comunicando essa mensagem a um público bem maior. Muito obrigado, e se vocês quiserem se retirar, porque tem compromisso a seguir, estão autorizados a fazê-lo. Muito obrigado a vocês. Mais uma vez, vamos aplaudir com os nossos agradecimentos. Um dos objetivos da nossa sessão solene de hoje é para apresentar ao público e à imprensa aqui presente a 4ª edição especial da revista Sinais, que traz matérias alusivas ao problema proposto nessa sessão. A revista tem por título Quebrando o Silêncio e o subtítulo Família, Cuide, Ame e Proteja. O que é interessante ressaltar é que essa revista, diferentemente do foco normalmente adotado pela mídia brasileira e, por que não dizer, mundial, é que ela tem como objetivo realçar os valores da família. Enquanto nós percebemos que dentro do contexto da mídia atual, a família tem sido muitas vezes relegada a um plano inferior e às vezes até desacreditada pela própria mídia perante a banalização do sexo, a vulgarização dos sentimentos e, mais do que isso, até mesmo a quebra nas relações, quando se vê o ser humano apenas como objeto que se usa e que se descarta. Parece ser até o mote da sociedade consumista. Você é útil, ou seja, você é amado ou querido ou desejado enquanto você é útil. No momento em que você não me servir mais, prontamente eu descarto, porque não haverá necessidade de manter um relacionamento se este não preenche apenas a minha expectativa. Construção de relacionamentos são, na verdade, estabelecimentos de prioridades mútuas. E se nós não conseguirmos fugir desses jargões consumistas, quando o ter se torna mais importante do que o ser, e as pessoas passam a comprar, a adquirir bens e até mesmo pessoas, coisas, a coisificação do homem e da mulher se torna ainda mais intensa, porque nós queremos apenas ter essa relação de uso utilitarista. Mas é importante quebrar o silêncio, porque ser humano é gente. Parece até óbvio, ululante,
e até um pleonasmo dizer isto. Mas ser humano é gente, tem alma, tem coração, tem sentimento. Não dá para pensar no próximo apenas como alguém que pode atender momentaneamente as minhas necessidades ou expectativas e depois ser ignorado, esquecido, maltratado, humilhado, vilipendiado, desacreditado. Por isso que é importante quebrar o silêncio. E nós não vamos nos omitir, já é a segunda sessão solene que esta casa realiza com esse propósito. E certamente outras virão, porque o objetivo principal daqueles que se empenham em realçar esses valores, infelizmente muitas vezes esquecidos pela sociedade moderna, merecem seu espaço e merecem ter voz. Eu quero agradecer de coração a presença de todas as ilustres autoridades convidadas e que aqui comparecem, a todas as pessoas presentes no nosso plenário e aquelas que estão nas galerias, ressaltando que a presença de vocês é um estímulo para que esta casa continue levantando bandeiras que possam ter eco perante a nossa sociedade. Quando a violência, que já é tão forte, fora dos muros do lar, ela também se mostra cruel, intramuros, ou seja, dentro da própria casa. Uma sociedade que se impõe pela força, que busca exercer o poder pelo arbítrio, é uma sociedade que está fadada ao fracasso. Por isso que não é difícil ver homens que deveriam estar defendendo o interesse social e coletivo, fazendo um verdadeiro lobby da bala, defendendo a livre venda de armas e munições, como se isso fosse a solução dos problemas de violência no nosso país. É para resolver a violência, então vamos dar uma arma para cada um, que aí a violência acaba. Mal sabem essas pessoas, ou talvez até saibam, mas como tem um comércio por trás da venda da arma e da munição, elas preferem fingir que não sabem, que quanto mais nós armamos as pessoas, mais nós estamos fugindo daquele princípio fundamental. Jesus, o mestre dos mestres, não disse armai-vos uns aos outros, mas ele disse amai-vos uns aos outros. E amar um ao outro significa desarmar-se, abrir o coração e a alma para uma relação de afeto, de carinho, de compreensão, de entendimento. Todos esses princípios certamente serão realçados, tanto no aspecto filosófico, mas também no aspecto técnico. Por isso que nós convidamos pessoas que estão totalmente envolvidas no estudo dessa questão, do ponto de vista da sociologia, da antropologia, enfim, da psicologia. Nós queremos, nesse instante, agradecer a oportunidade que é concedida a esta casa de fazer o lançamento hoje, em Brasília, dessa revista Quebrando o Silêncio. Portanto, faço esse registro pedindo o aplauso, a salva de palmas de todos os presentes, considerando lançado esse exemplar. Dando sequência à nossa sessão solene, tenho a honra de conceder a palavra ao psicólogo Dr. Jaime da Silva Wolff. Se desejar falar da tribuna, poderá facilitar para a imagem da TV, mas fique à vontade. Está vendo aqui um questionamento, se fala daqui da mesa ou se fala da tribuna. Eu posso dizer o seguinte: quem fala da mesa tem 5 minutos a menos de tempo, que a tribuna é livre, mas a mesa ela segue o protocolo. É brincadeira, mas fiquem à vontade. Então eu acertei. A minha saudação às autoridades aqui representadas na pessoa de Vossa Excelência, o deputado Peniel, as autoridades civis, e a minha alegria de estar aqui com outras autoridades civis e eclesiásticas e este público todo especial, que aqui comparece num objetivo de um significado todo especial.
quando erguemos a nossa voz e nos dispomos a erguer uma bandeira em defesa dos direitos humanos e da dignidade humana, proporcionando assim uma oportunidade de restauração para o ser humano num momento tão significativo, como bem demonstra através da sua fala o deputado Peniel. A violência é um aspecto do qual quase que já estamos acostumados, né? Quando ela se demonstra no aparelho de TV, no noticiário do jornal, mas quando ela bate à nossa porta, quando experienciamos isto de uma forma mais próxima, quando toca em nossa vida, sofremos e vivemos momentos muito delicados a partir de então. Temos alguns itens para falar sobre esta violência. A violência intrafamiliar traz uma grande preocupação à sociedade e também às autoridades constituídas, que têm o dever de proporcionar o que há de melhor para a população. Adiante. Alguns itens dizem do tamanho do comprometimento. Ali temos na tela alguns dados estatísticos relativos à violência, abusos e outros elementos mais estão diante dos nossos olhos, mostrando a quantidade, o volume de pessoas que sofrem e o índice elevado de lares que são afetados pela violência familiar, tendo muitas vezes pais, tios, irmãos que se aproveitam das circunstâncias em função de usar aquele momento da sua autoridade, da sua força, para tirar proveito da criança. A violência é um fato antigo. A violência na família é algo que remonta a bastante tempo atrás. Alguns itens, alguns mitos acabam poupando este assunto diante da população e diante da mídia. E por esta razão, nós estamos aqui na disposição de estimular a sociedade a quebrar o silêncio. Seriam mitos da perfeição familiar. Alguns olham e dizem: não, a família está bem, cada família tem as suas dificuldades, mas se administra, a família é um bom lugar. Outros dizem que os pais têm um amor natural pelos filhos, onde se viu os pais agredirem os filhos. Alguns querem crer que a situação econômica é que compromete, e apenas as famílias de um nível socioeconômico mais baixo estariam comprometidas pela violência familiar. Também uma inverdade. Nós temos o comprometimento da família com a violência familiar em todos os níveis socioeconômicos. O mito religioso, Santo Agostinho e outros teóricos no passado vinham dizendo que a criança é má e que há necessidade de uma severidade em função de conduzi-la ao bom caminho. Outros dizem que a estatística não é tão representativa assim e que a violência não é tão grande. Mas, na verdade, todos sabemos que por trás do escuro nós temos uma quantidade imensa. Nos Estados Unidos, 1 em cada 3 famílias tem dentro do seu seio a prática de violências sexual ou violência física de uma forma geral. O que muitas vezes mantém o silêncio é justamente o receio de incriminar, possivelmente, o agressor, que é alguém da família, às vezes o próprio pai da família, que acaba, de uma certa forma, intimidando. O medo de represálias, o despreparo até mesmo de profissionais que não levam em conta sintomas característicos quando a criança é atendida num pronto-socorro em consequência da violência familiar, tanto a criança quanto a mulher. Ou
talvez o seu silêncio em função da sua própria história, tendo muitas vezes o próprio profissional sido vítima da violência. A ausência de denúncias leva a crer que a violência contra a criança e o adolescente não é algo tão significativo. Mas todos já temos notícia e, recentemente, ultimamente, os noticiários têm trazido uma série de evidências deste comprometimento social. A crença, para alguns itens agora, que caracterizam as causas da violência familiar. Alguns pais têm a ideia de que a punição corporal é um meio, e talvez o melhor meio, segundo alguns, o meio para a educação, para a instrução do seu filho. Outros vêm a crer que a criança é um objeto seu e faz o que quer com esta criança, é propriedade sua, e com isso não respeita a criança nos seus direitos. Por parte de outros, acontece o acúmulo de tensões do dia a dia, as dificuldades e o estresse, o cansaço e os problemas do dia a dia fazem com que os nervos estejam à flor da pele e as crianças, atravessando no caminho dos pais, acabam sendo vitimizadas pela violência. Às vezes a preocupação com o desemprego, as dívidas, os desentendimentos conjugais vem afetar diretamente os pequenos. O uso indevido de drogas, o abuso de álcool, também é uma das grandes razões que tem levado à violência familiar. Muitas vezes, e este é um altíssimo índice, pais que foram vítimas de violência na sua infância vêm a repetir esta história, trazendo a violência para dentro do seu lar. O fanatismo religioso, muitas vezes, a imposição de ideias dos pais para com os filhos, também contribui para a violência da família. E um índice de até 7% de problemas psicológicos e psiquiátricos. Nós poderíamos nos deter aqui a trazer uma gama de informações, levantamentos estatísticos, que impressionam e sensibilizam a qualquer coração. Poderíamos analisar aqui, quem sabe, um guia prático para identificar os maus tratos, características no comportamento da criança, no comportamento do agressor, no comportamento da família, sinais e sintomas desta violência. Poderíamos analisar os impactos psicológicos, emocionais e físicos da violência familiar sobre a criança, normalmente a maior vítima de tudo isto. Os problemas que acabam comprometendo o seu desempenho escolar, acabam comprometendo a sua vivência relacional, acabam comprometendo a sua vida presente e, muito especialmente, trazendo-lhes consequências graves para o futuro. A constituição de uma família posteriormente, a sua vida conjugal, a sua relação para com seus filhos, enfim, muitos aspectos poderiam ser aqui detalhados a respeito destes males que a violência traz. Poderíamos nos deter a analisar o perfil do abusador, conhecer melhor o que move uma pessoa a agredir, a atacar alguém e a tirar proveito dela. Os traços do seu caráter, poderíamos argumentar, à luz dos direitos humanos e do direito puro, as possíveis sentenças a estes culpados, a estes agressores. Poderíamos também fazer uma projeção de futuro, à luz das informações que temos hoje, dos dados alarmantes. O que será a sociedade amanhã? Os riscos que a família corre. Poderíamos também identificar formas mais eficientes para o tratamento destas vítimas.
saber quais as maneiras mais eficazes para ajudar na cura dos traumas decorrentes da violência, tanto física quanto violência sexual. Mas todos esses temas têm sido abordados pelos meios de comunicação e os tratados são imensos, falando sobre a violência familiar, sobre o abuso sexual. Enfim, a cada momento saem literaturas e mais literaturas, trabalhos universitários em cima desse tema da violência familiar. Do que precisamos então? Primeira proposta é justamente nos dispormos a expressar o que tem acontecido no seio da família, compartilharmos as dificuldades e os conflitos enfrentados pela família. Um índice identifica que acima de 70%, próximo de 80% dos homens que praticam a violência, que são abusadores, eles foram vítimas da violência familiar ou testemunhas desta violência nas agressões à sua mãe. E isto acaba determinando quase que uma conduta violenta também. Há necessidade de investimentos, tanto em tornar conhecidas as consequências desta violência, mas há necessidade de um investimento maior. E a nossa proposta é justamente unirmos esforços na prevenção deste mal. Se o início deste problema aconteceu no lar, ao a criança ser violentada pelos seus pais, através do abuso de autoridade e outros elementos mais, com certeza, se temos algo a fazer, é em favor da família. Se faz necessário um investimento para a formação de valores, um apoio ao desenvolvimento das qualidades e das características humanas deste ser que tem alma, não simplesmente do ser que produz no mundo comercial. Precisamos investir na criança, não apenas dando-lhe o alimento, mas muito mais construindo os seus valores, as suas qualidades e aqueles atributos que poderão desenvolvê-la de uma forma plena para que sejam bons cidadãos no dia de amanhã. Precisamos investir na formação do jovem, no seu preparo para a formação da família, nos conhecimentos relativos ao respeito e aos valores. Precisamos investir nas famílias recém-formadas, assessorando-lhes o relacionamento, apoiando-lhes na administração dos problemas que surgem na vida conjugal. Sobre a educação dos filhos, estas famílias precisam de compartilhamento, de assessoria, de suporte. E um pouco disto as comunidades religiosas já têm se preocupado a fazer. E urge que unamos os nossos esforços em empreendimentos que possam, de fato, formar valores e contribuir para que, através do relacionamento, um relacionamento pessoal, um relacionamento onde se possa compartilhar dificuldades, então poderemos resgatar a sociedade deste mal, não de imediato. De imediato se faz necessário a intervenção da justiça, a intervenção das autoridades para punirem aqueles que são culpados. Mas é essencial que investamos mais na formação desses valores e no zelo para que a nossa sociedade se desenvolva. E com certeza amanhã teremos um dia melhor. E à luz desta proposta, quero deixar aqui o meu apelo para que nos disponhamos a unir estes esforços e nos proponhamos a contribuir para o bem-estar da família e o seu desenvolvimento, e estaremos poupando o sofrimento de muitos no dia de amanhã. Desejamos agradecer a participação brilhante do psicólogo Dr. Jaime da Silva Wolff, que fez uma abordagem muito precisa a respeito das estatísticas
São tristes estatísticas, né? Principalmente esse dado que me preocupou: cerca de 80% dos agressores de hoje são vítimas de agressões ontem. Ou seja, o efeito dominó. Quem sofreu, acaba praticando. Deveria, como disse o reverendo Jairo, deveria ser o efeito contrário, né? Quem sofreu deveria evitar de fazer sofrer. Mas parece uma forma de vingar-se justamente em quem nada tem a ver com a história. Impressionante. Muito obrigado por essa brilhante exposição. E queremos aproveitar a ocasião para registrar a presença entre nós do grupo de desbravadores, que nos honra com a presença. Temos alguns aqui, ali nós chamamos, por favor, não se sintam como peixes, mas nós chamamos esse espaço de aquário. Aqui o aquário é a área onde ficam os jornalistas. Vocês estão numa posição privilegiada, viu? Não tem ninguém dentro dessa casa que mais mete medo nos parlamentares do que aqueles que se assentam naquele lugar ali. E lá atrás também, nas galerias, nós temos a presença de alguns desbravadores. Muito obrigado a vocês. É uma honra poder registrar a presença de cada um aqui. Com alegria eu quero registrar também a presença do meu amigo jornalista Ralph Siqueira, que está aqui do lado à direita. Muito obrigado, Ralph. É uma alegria poder contar com a sua presença. Um jornalista conhecido e reconhecido na nossa cidade, não é? Ele está lá na televisão para dizer que Brasília urgente e precisamos quebrar o silêncio urgentemente para diminuir a violência. A coordenadora das ações a favor da mulher e do idoso, a doutora Gília Torres, também se faz presente. Jabson Magalhães, diretor financeiro da APLAC. Eronilde Costa Sampaio Aguiar, assessora e secretária da representação do governo do estado de Alagoas em Brasília. Muito obrigado por sua presença. Beth Volmer Chagas, tradutora e é da divisão sul-americana da Igreja Adventista. Tânia Regina Novelino, coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, da Gerência de Apoio Psicopedagógico e secretária da Secretaria de Educação do Estado, do Distrito Federal, melhor dizendo. Éder Fernandes Leal, diretor de Educação da APLAC. Também registramos a presença da Diceia Capanema, diretora da Divisão Regional de Desenvolvimento Social da Administração de Brasília. Agradeço muitíssimo, minha amiga, que, atendendo ao nosso convite, se faz presente. A seguir, estaremos citando a presença de outros ilustres visitantes. Desculpa, estão me corrigindo aqui que teria pronunciado erradamente o nome de uma pessoa. Não sei. Perdão, Gilza Torres. Eu realmente, por causa do meu nome, de vez em quando vivo uma situação constrangedora, mas eu não posso dizer para vocês de que eu sou chamado, porque seria mais constrangedor ainda. Com alegria eu quero ceder a palavra à historiadora e mestre em sociologia, professora da Universidade de Brasília, doutora Adriana Costa de Miranda. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje, participando de um evento que trata de prevenção, sobretudo, em relação à violência doméstica, que até agora nós temos visto tantas ações de punição, então é importante esse momento para prevenirmos esse fenômeno social que leva muitas crianças à morte, leva muitas crianças ao desequilíbrio emocional, psicológico. Então, é um prazer participar. Eu gostaria de agradecer o convite e gostaria de dizer que eu quero muito ser professora da Universidade de Brasília, mas que ainda não sou. Eu espero que seja ouvido isso. Bom, obrigada pela profecia. Bom,
Em primeiro lugar, eu não vou repetir muito alguns pontos que eu iria tratar, já foram abordados, então eu vou ser mais sucinta. Primeira coisa que eu gostaria de colocar é a questão das relações sociais, né? Todas as relações sociais, sejam elas interpessoais ou que grupos sociais dialoguem, todas essas relações há conflitos sociais. E muitas vezes esses conflitos são resolvidos pela composição de ideias, pelo diálogo, pela negociação, e outras vezes, infelizmente, desembocam na violência. A violência doméstica ela não foge desse círculo, né, de conflitos interpessoais. 3 pontos que foram abordados na fala anterior se remetem ao que nós levantamos. Por favor, a imagem anterior primeiro. Que estruturam socialmente essa violência. O primeiro ponto é realmente a questão da violência física como forma de educar a criança. Essa ideia ela foi passada na América pelos jesuítas, que se baseavam no provérbio "não poupe a vara ao seu filho". Infelizmente, ao longo dos tempos, essa vara foi entendida como a corda, a mão, né, o tapa, o que mais? Chinelo, vassouras, enfim, instrumentos que muitas vezes levam a criança a ficar aleijado ou até mesmo a óbito, levam a óbito. O segundo ponto, e por isso, né, aquela imagem, quando a gente coloca a imagem da força física, essa imagem está representando mais a força física, mas é a força, de um modo geral, do adulto em relação à criança, né? De autoridade em casa, o pai, né, o provedor, a criança, aquela que desconhece o mundo em que vive, então ela deve ser ensinada pelo tapa. O segundo ponto é o patrimonialismo. É quando a criança ela é vista como patrimônio. É meu filho, minha filha, e, portanto, eu posso fazer o que quiser com ela. Isso também está muito arraigado na nossa cultura. E o patriarcalismo, né? O pai, a figura do homem como dominante, aquele que exerce o poder sobre a mulher, sobre as filhas, que ele tem, inclusive, chega a ter direito de uso da menina, inclusive sexualmente. Bom, o Roberto da Mata, ele nos coloca, né, que em casa as relações são regidas naturalmente pelas hierarquias de sexo e das idades, com os homens mais velhos tendo a precedência. Eu gostaria de lembrar que quando, à medida em que nas nossas famílias esses provedores vão se tornando mais velhos, eles vão perdendo esse poder, porque eles não têm mais condições de trabalhar, muitas vezes, né, e de serem os provedores da casa mesmo. E aí há uma perda de poder. A criança, por ser muito nova, e o idoso, infelizmente, por já não produzir, né? As consequências desse padrão cultural para a mulher são essas, né, que está nessa ilustração, quando ele pergunta de joelhos, o cachorrinho fica em dúvida e a mulher também. Por quê? Porque nós passamos a disseminar essa ideia de que a mulher ela tem que ser submissa, ela não pode falar, e aí a imagem está até no sentido mais hilário, né? Mas, na verdade, isso tem consequências graves. E é impressionante, os estudos de sociologia têm mostrado que, quando os agressores de suas companheiras, de suas esposas, são arguídos sobre o porquê de terem batido nas suas mulheres, né? Eles respondem para que elas aprendam. É o mesmo ensinamento que se usa na argumentação doméstica em relação às crianças. Meu filho apanhou para aprender, minha filha apanhou para aprender alguma coisa. Então, foi, por exemplo, um caso que nós estudamos de uma senhora que teve a face toda quebrada porque ela não serviu o feijão na temperatura em que o marido
queria. Então, ele pegou um martelo e quebrou o rosto dela, inclusive os dentes, e ela ficou com sequelas, né, irreversíveis por causa disso. As consequências também deste padrão familiar, elas vêm para o homem também, né? O homem, ele aprende a ser machista, né? É um aprendizado cultural, não é um dom. Não, a gente não nasce assim. Então, muitas vezes, o menino está no momento de fragilidade, ele precisa de apoio, de colo, de carinho, e ele não pode chorar, porque menina que chora, menino tem que ser forte, né? Então, olha que pecado, né? Nós estamos transformando os homens, temos transformado os homens em seres que não cuidam, que não têm o direito de se sentir frágeis. E a vida é cheia de fragilidades. Infelizmente, esse direito é retirado do menino, que também sofre essas consequências. Bom, a mensagem que eu gostaria de trazer hoje aqui é que, da mesma forma que nós construímos uma cultura de violência, e ela está disseminada por toda parte, nós podemos construir uma cultura de paz. Por quê? Porque o fenômeno social paz, ele é passível de construção, né? E precisa de esforço. Nós precisamos quebrar algumas regras, alguns mitos, como foi muito bem colocado pelo senhor Jorge na fala anterior, né? Alguns mitos realmente que regem a nossa sociedade para que nós possamos construir essa paz. É um trabalho árduo, muitas vezes nós podemos até perder a paciência, mas é necessário. Por exemplo, numa situação doméstica, onde há um conflito de gerações entre pais e filhos, e vou dar um exemplo aqui bem simples. Mãe, posso ir a uma festa? Pode. Que horas que eu tenho que chegar? 10 horas. Poxa, mas 10 horas é muito cedo. 10 horas é o horário que a festa vai estar começando. Não, mas você só pode chegar às 10 horas. Né? Nós temos algumas saídas aí. Ou a proibição de ir à festa, se a criança, se o adolescente, no caso, insiste. A negociação, você pode negociar um horário que, sei lá, 11 horas, meia-noite, ou você pode simplesmente lançar a mão da violência, né? É uma situação bastante superficial que eu estou colocando aqui, mas só para a gente entender que há possibilidade de fazer de forma diferente. E, às vezes, a gente perde a paciência para fazer essa negociação. Então, é árduo o trabalho, não é fácil. Quando nós falamos de paz, parece que é fácil, né? Mas não é, é muito complicado também. Bom, a escola, nesse processo todo, ela tem um papel central. A minha dissertação de mestrado foi sobre o papel da escola na prevenção da violência doméstica. E é impressionante, porque os professores, os profissionais da educação, eles não fogem da sociedade, eles participam dessa cultura. Então, muitas vezes, eles também defendem o bater como forma de educar. Não, mas a criança levou só uma chinelada, veio com a marca do chinelo no rosto, mas também a gente não sabe o que ela fez em casa para a mãe ter feito isso. Então, isso está dentro da cultura. Só que os professores também, eles têm o privilégio de estar no dia a dia com as crianças, de perceber o comportamento dessas crianças, a mudança desse comportamento. E isso é fundamental. As atividades que são propiciadas em sala de aula são fundamentais para que a gente identifique essa violência. Só que aí surge um problema. É um espaço privilegiado, fecundo, né, como eu chamei no meu trabalho, mas é um espaço que precisa ser trabalhado, né? Precisa ir lá, aguar, regar, colocar uma terrinha de qualidade, né? E isso se faz por meio também da capacitação dos professores, porque às vezes eles não sabem identificar essa violência. E quando sabem, eles não sabem o que fazer, né? Todos os professores que eu entrevistei se compadecem muito com essas situações, mas colocam, infelizmente, uma questão que eu considero grave para o enfrentamento, que é não acreditar nas instituições públicas. Não acreditam nas instituições públicas. Então, eles dizem, bom, eu identifiquei uma aluna que sofre violência sexual por parte do pai ou do padrasto.
que eu faço? Eu vou fazer a denúncia? Essa criança vai para onde? As casas-abrigo funcionam como? Né? Elas têm condições de receber essas crianças? Então, aproveitando que esse evento está ocorrendo aqui na Câmara, né, é até um apelo às instituições públicas realmente para as instituições públicas receberem apoio realmente, né, dos nossos representantes. Por quê? Porque se a escola não estiver em condições de dar o tratamento adequado a essas crianças, nós perdemos a oportunidade de ajudá-las, de propor o diálogo com a família, né, de discutir, debater com a família essas questões. Certo? Bom, pode mandar. Bom, a escola também ela tem um papel interessantíssimo na referência, na construção do gênero masculino e feminino, certo? Por quê? Ali tem uma imagem, né? A mãe pergunta, então, gostaram dos presentes? O menininho estava, não sei se está dando para ver direito, com a boneca e a menina com o carrinho. Quando a mãe pergunta, eles trocam rapidamente, porque, opa, não posso brincar de carrinho nem de boneca. Né? Quem disse? Por que os meninos não podem aprender a cuidar das crianças brincando de boneca e serem pais mais dedicados, por exemplo? Né? Então, na escola, essa construção de gênero também é discutida. Pode ser discutida dessa forma. Né? Próxima, por favor. Bom, o diálogo e a composição com a família para superar problemas, né? Felizmente, eu tenho tido alguns resultados interessantes, algumas alunas e alunos que têm feito essa intervenção, que têm conversado com a família, ajudando a família a superar os problemas. Pode mudar, por favor. E a reflexão mesmo acerca dos direitos das crianças e dos adolescentes. A família pode levar as crianças e adolescentes a entenderem os seus direitos, mas não da forma como a gente tem visto, de decorar esses direitos, saber que eles existem, mas, de fato, de se entender enquanto sujeitos sociais, não como objetos, mas como sujeitos sociais que têm direito à fala, a respeito, né? Como foi bem lembrado, a questão da objetalização da criança, ela tem que ser rompida. Bom, para concluir, se faz premente, né, a estruturação das redes de apoio à escola. Quais redes são essas? A própria rede escolar, né, que tem que contar com profissionais psicólogos, orientadores educacionais, professores, né, pessoas capacitadas que possam acolher a criança nesse primeiro momento, que possam intervir junto à família para que não sobrecarregue, né, outras instituições de denúncias, que a gente sabe que às vezes seria muito mais produtivo se a escola pudesse intervir e colaborar para a solução dos problemas. E da rede regional também de atendimento, né, dos profissionais da saúde, assistência social, psicólogos mesmo que possam estar na região atendendo as famílias especificamente, espaços de lazer, né, para que essas famílias elas possam encontrar um lugar saudável, realmente fato, para reorganizar, reestruturar as suas relações familiares, né? Então, a mudança de mentalidade ela é fundamental para o enfrentamento da violência doméstica. Para finalizar essa imagem aí, parece que você está fazendo uma mágica, né? E transformando tudo, mas, como eu já disse, é um trabalho árduo. Essa figura eu trouxe para representar mesmo, né, quando a lei do mais forte ela é substituída, de fato, pelos direitos da criança e do adolescente, e que necessita da construção conjunta, né, de cada passo, porque nas nossas famílias, entre os nossos amigos, na nossa vizinhança,
nós sempre vemos tais casos e muitas vezes nós negligenciamos tais situações, nós não enfrentamos tais situações, perdemos uma oportunidade de enfrentar e mostrar que pode ser diferente a relação familiar. É isso, obrigada. Registramos nossos agradecimentos à doutora Adriana Costa de Miranda, e eu me senti provocado em relação a essa questão de se dar ao professor, ao educador, a oportunidade de se qualificar para ajudar na orientação do aluno. Aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a responsabilidade dos professores no sentido de identificar crianças vítimas de maus tratos e de poder encaminhar as providências cabíveis. No entanto, ocorre que a maior parte dos professores eles não estão preparados para proceder dessa maneira. Tem medo da vingança do pai, tem medo das reações dos familiares, tem medo de intervir nessa questão porque não sabem qual a consequência de se serem considerados como delatores, vamos dizer assim. É por essa razão que a gente apresentou um projeto que já está prestes a ser votado nesta casa, está tramitando pelas comissões, estabelecendo a obrigatoriedade de incluir no conteúdo programático do curso de formação dos professores da rede pública do Distrito Federal o conteúdo programático a respeito de como proceder em relação a essa questão. Ou seja, o professor bem treinado, ele é muito mais eficiente na maneira de reagir a essa questão. E esse passo já foi dado por esta casa, um projeto que deverá ser votado em breve aqui. E vale, portanto, o alerta feito pela professora, no sentido de que é preciso aparelhar melhor a escola para que ela ajude a suplementar as ações que já são realizadas pelas autoridades constituídas. Nós temos a honra de de agradecer a presença do subsecretário do Meio Ambiente, assessor da Subsecretaria do Meio Ambiente, assessor Alceli Rocha, ou é Alceu Rocha. Estou tendo dificuldade aqui hoje de... Também queremos registrar a presença do Conselho Regional de Psicologia, membro da diretoria, a doutora Cristina Novaes Lera. Está presente? Muito obrigado. Suzana Maria Cavalcante Costa, funcionária pública e é também representante do Clube de Desbravadores Ave Branca, de Taguatinga. Também do Clube de Desbravadores Gilvan Nery de Farias. Temos aqui da ADRA a Antônia Celes Lima do Nascimento, auxiliar administrativo. Valdete de Ataídes, professor da Fundação Educacional do Distrito Federal, na verdade, da Secretaria de Educação. Também da Secretaria de Educação, a professora Neuci da Silva Rocha. E até o final nós estaremos ainda citando a presença de outros convidados. Tenho a honra, nesse momento, de conferir a palavra à senhora delegada-chefe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, doutora Selma Maria Frota Carmona. Todo mundo trouxe alguma coisa bem escritinha aqui. Mas... Gente, eu vou contar uma historinha. Eu vou agradecer, porque realmente eu fiquei tão satisfeita de receber esse convite. Aliás, eu recebi de duas maneiras, uma por ofício e outra por convitezinho mesmo. E quando se fala em violência doméstica, a gente tem que vir mesmo correndo, porque eu fiquei impressionada aqui que todo mundo é doutor mesmo na área, assim, todo mundo sabe, e eu achando que eu, com 5 anos de experiência à frente da Delegacia de Proteção à Criança, 6 anos vou completar mês que vem, já soubesse até demais, estou aqui aprendendo, e assim, estou até admirada, que é o livro que a gente adota aqui, o Dr. Hoff aqui mostrou, falei, olha lá o livro. Mas eu vou contar uma historinha. Eu fui convidada pelo chefe de polícia a assumir a Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e Adolescente, que já tinha sido criada por lei no ano de 1996. E no ano de 1999 ela foi implementada. Eu tenho 18 anos que sou delegada de polícia e achei que ouvir criança e adolescente na qualidade de vítima tinha que ter um diferencial.
Então, o que eu fiz? Nós montamos uma sessão de atendimento técnico. Eu convidei policiais graduados em psicologia. Veja bem, eles não são psicólogos, nem podem atuar como tal, por serem policiais. São policiais graduados em psicologia e utilizando da mão de obra, evidentemente, da mão de obra que eles têm, da riqueza de conhecimento que eles têm, para que eles pudessem ouvir as crianças e adolescentes. Consegui, nesse quadro, policiais homens do gênero, né, para que pudessem ouvir os adolescentes. Nós temos muito caso, né, de abuso sexual masculino, e nós montamos a delegacia da seguinte maneira: a criança chega, ela é encaminhada, é lamentável que eu não tenha trazido, eu tenho até um data show que pode mostrar, ela é encaminhada a essa sessão de atendimento técnico. Nós temos bonecos com genitálias, nós temos duas famílias multirraciais, bonecos, para que as crianças possam mostrar o que de fato ocorreu dentro de casa com elas. 80%, a estatística deu uma alterada agora, dos crimes, já foi falado aqui, ocorre dentro de casa. Elas narram da forma mais fiel possível, e esse relatório dela é encaminhado para o judiciário. O Código de Processo Penal, ele reza que as vítimas têm que ser reduzidas a termo as declarações. Lá na delegacia, nenhuma vítima é reduzida a termo. O adolescente pode ter 17 anos, mas ele é ouvido numa sala separada, na sessão de orientação psicológica, que já é uma outra sala, sem brinquedos, é um ambiente mais formal, com sofá. E ali ele narra da forma, como ocorreu, é feito primeiro uma ambientação com a criança. Quando é maus tratos, é caso de maus tratos, a gente utiliza um kit médico, que é um kit de borracha, de brinquedo, para que ela possa denominar as partes do corpo. E o abuso sexual, evidentemente, são utilizados bonecos, e é exibido, e a criança vai mostrar exibido as genitais, e ela vai falar qual a nomenclatura que, de fato, ela utiliza para que seja realmente fiel, porque os nossos laudos, 90% dão negativo. Às vezes, uma manipulação de um pênis, evidentemente, no menino, não deixa marcas, nem uma introdução do dedo no ânus de uma criança, evidentemente, não deixa nenhuma marca, e nossos laudos periciais, todos vêm com ausência de vestígio. E como que nós conseguimos, ao judiciário, uma condenação? No caso, não dos maus tratos, que os maus tratos, a pena é muito reduzida. Nós conseguimos uma condenação muito grande na delegacia, que, no caso, nós tivemos de janeiro até o início de agosto, nós tivemos quase 30 prisões temporárias, prisões preventivas e prisões de sentença oferecida pelo judiciário. Há um crédito muito positivo na Justiça, no Ministério Público, do trabalho da delegacia, e isso faz com que a nossa carga fique mais pesada. Eu e a equipe toda, a gente tem uma preocupação maior, em especial até com o abusador. O abusador não é problema da polícia, mas a gente tem que mostrar isso, a verdade nos autos, e sim, ele tem que ser tratado. É uma coisa que tem que ser vista, de que maneira. É um lançamento que eu falo, porque esse abusador, quando a gente ouve o interrogatório dele, uma pergunta de praxe que eu sempre faço ao final: você já foi abusado? Ele fala: já. Quando? Quando eu estava no Ceará, em determinada forma, enfim. Então, eu gostaria de convidar todo mundo que, de uma forma sadia, porque de se dirigir a uma delegacia, a gente está sempre doente, no sentido lato da palavra. Visitem a delegacia e acreditem que há instituições que funcionam. E a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, eu posso dizer que funciona. Nós fazemos curso de capacitação para os policiais, sempre, com Pierre Val, Roberto Kremer, com sexólogo, com psicólogos treinados. Nós utilizamos uma técnica desse livro, que foi mostrado aqui, de Tilman Furnes. É uma técnica não indutiva, com relação à abordagem à criança. A gente luta sempre, mas são problemas sempre intrafamiliares, com conflitos, que já foi exaustivamente falado aqui. E eu fico muito satisfeita que, quando a gente vê a gente fazendo um trabalho policial mesmo, de apurar autoria e materialidade de algum fato, a gente tem um apoio, por exemplo, do parlamento. Então, isso para a gente é muito confortante, saber que a gente pode contar
com uma mão, né, como se fosse um povo mesmo, com várias mãos. E gostaria também de ressaltar que as casas-abrigos, elas são pequenas, porque não adianta eu pegar aquela criança que foi abusada sexualmente, eu não vou mandar ela para a casa dela de volta. E sim, que isso só é obrigação, não minha, da autoridade policial, mas o juiz vai tirar ela do lar. E nós temos um trabalho da Casa-Abrigo aqui no Distrito Federal, se alguém já ouviu falar, fantástico, um trabalho de dedicação. Ele é em convênio com a Secretaria do Trabalho, enfim, com outras secretarias do governo do Distrito Federal, que a idealizadora desse trabalho, que está à frente dele, ela é muito dedicada, e quem trabalha nessa área tem que gostar muito, tem que ser muito dedicado, né? Então, assim, os conselhos tutelares, eles têm que ser vistos, sabe? Ele tem que ser olhado com um olhar técnico. Vamos apurar o que está acontecendo, porque apurar crime contra o abuso sexual, nos meus 18 anos de trabalho, não é apurar um crime patrimonial, em que você aprende um videocassete, depois de ter sido localizado, manda para o Instituto de Criminalística, ele avalia e manda para o juiz fixar a pena de acordo com o que foi furtado, o patrimônio. Não, nós mexemos com alma. E mexer com alma, você mexe com todo o núcleo familiar. Porque a gente diz que o inquérito policial, ele, nas ordenações filipinas, ele chamava de devassa. E, realmente, quando a polícia entra na vida de uma pessoa, ela faz uma devassa. Então, a gente tem que ter muita cautela. Eu digo sempre que a palavra de ordem da delegacia é cautela, porque a gente também pode fazer um estrago na vida de uma pessoa de uma forma injusta, né? Então, assim, eu sei que já estão todos cansados, eu só fico muito satisfeita de que a gente possa falar um pouco do nosso trabalho e de contar com todo mundo. E vão visitar a delegacia. Nós temos uma sala com berço, nós recebemos as crianças vítimas de maus-tratos, e tudo isso que a gente faz é com o esforço pessoal de cada servidor que está lá. Tá? Então, eu queria muito agradecer a paciência de todo mundo. Muito obrigada. É confortante a gente ouvir esse depoimento tão vívido, considerando que, muitas vezes, para quem está do lado de fora, a sensação é de que há uma omissão generalizada, né? Mas não é verdade. Ações importantes têm sido desenvolvidas, e o aparelho policial, que tem uma responsabilidade de apurar e, ao mesmo tempo, proteger o agredido, tem feito o seu trabalho de uma maneira, como foi bem demonstrado aqui, eficiente, e certamente todo o apoio que essa casa puder dar para que a delegacia da criança e do adolescente possa ser... Perfeitamente. Hoje em dia, hoje o que está sendo descrito aqui é que a pena normalmente prevista para esses crimes é muito baixa e que termina quase sempre na impunidade, né? Abuso sexual, sim. Agora, os maus-tratos é que tem sido colocada como... Aliás, praticamente não tem pena, né? Nem do agredido e nem para o agressor. Muito bem. Agradecemos muitíssimo a presença da delegada-chefe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E eu quero conferir a palavra agora à líder dos Ministérios da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia para toda a América do Sul, a professora Evelyn Nagel. Obrigada, deputado de Peniel, por esse apoio, por essa oportunidade que nos dá de demonstrarmos um trabalho que gostamos de fazer e que queremos que todos estejam envolvidos. Porque realmente eu estava agora ouvindo ainda o coral cantando, e a gente vê na fisionomia das crianças, dos adolescentes, quanto é bom estar num lugar seguro. Como é bom estar num lugar que a gente se sente bem. E como nós, Igreja Adventista, nós queremos o bem
das pessoas, membros da nossa igreja. Mas não somente da nossa igreja. Nós queremos que, nos sentindo bem, nós possamos levar esse benefício a todos que nos cercam, aqueles que vivem ao nosso redor. E temos, então, começado com essa campanha, Quebrando o Silêncio, para que aquelas pessoas que sofrem esse problema da agressão, dos maus tratos, dos abusos, elas possam saber que elas têm apoio. Mas também nós vemos o lado daquele abusador, do agressor, que, como a delegada aqui já disse, pergunta: foi abusado? Fui. Foi maltratado? Fui. Então é um dominó, como o senhor mesmo já disse. E nós temos que procurar melhorar a nossa sociedade, dar calma, dar paz. Quer esforço? Necessita, como a doutora disse. Esforço de cada pessoa, de cada ser humano, para que nós possamos quebrar essa rotina e que possamos fazer da nossa sociedade um mundo melhor, um mundo em que nós possamos estar confiando, que sabemos que nós temos uma esperança maior, que Jesus veio para nos salvar. E nós temos essa esperança. E nós queremos viver neste mundo, demonstrando que nós podemos também ajudar outros a viverem e a ter uma esperança maior. E por isso eu agradeço muito o seu apoio e o apoio de todas as autoridades que estão aqui na mesa conosco, nos ajudando a desenvolver esta campanha e levar avante esse trabalho. Que Deus possa estar lhe abençoando e a todos que estão aqui também. Nós é que temos que agradecer. Eu acho que o papel das igrejas, e nesse caso em particular da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem sido fundamental. Porque, como foi lembrado aqui, ser humano não é apenas uma casca, ele tem alma, né? E é preciso trabalhar mais do que a aparência, o físico, mas também o lado espiritual, o lado interior. Eu acho que a Igreja Adventista, como tantas outras igrejas, denominações, certamente tem como foco, como objetivo, realizar esse trabalho também preventivo, de qualidade. A publicação, eu estava verificando aqui, é tão boa, tão bem escrita, os artigos tão esclarecedores, e eu acho que esse processo de conscientização demonstra a responsabilidade social da igreja. A igreja deve ser um braço estendido à comunidade, e eu creio que a Igreja Adventista está fazendo isso muito bem, e eu parabenizo as lideranças aqui presentes. Quero até registrar também o pastor Paulo Eduardo Iglesias, que é líder dos jovens da Igreja Adventista, está presente aqui entre nós. Temos Jorge Matsunaga, que é analista de sistema da Fujitsu do Brasil. Muito obrigado pela presença também entre nós. Temos Vere de Sena, auxiliar de segurança da Câmara Legislativa. Temos o Josias Tavares de Almeida, pastor secretário da União Missionária. Pastor Urias Chagas, também da divisão sul-americana da Igreja Adventista. Temos Raimundo Pereira do Nascimento, que é da APLAC. Temos o pastor Stefano Messias, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Joaquim Rocha, também da Igreja Adventista. Pastor Sérgio Rogério. Pastor Nogueira, que é da Associação do Planalto Central. Sérgio Monteiro, pastor assistente da APLAC. Também Pedro Jonas Gomes da Silva, pastor distrital da APLAC. E ainda o pastor distrital Ildeor Martins Silva, da Associação Planalto Central da Igreja Adventista. Muito obrigado a todos os senhores. É uma honra muito grande poder contar com a presença de tão ilustres personalidades. Para o pronunciamento final desta sessão, nós reservamos a palavra ao pastor líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Distrito Federal, Entorno e Tocantins, reverendo Jairo Emerick Torres.
deputado Peniel Pacheco, nós nos sentimos muito felizes e honrados por essa iniciativa que Sua Excelência tomou de abrir essa sessão solene, abrir espaço nessa sessão solene da Câmara Legislativa Distrital para um assunto que é de tão grande importância para a sociedade e para a Igreja Adventista também. Nós sentimos honrados em estar ao lado, trazer aqui os nossos pastores, uma representação da nossa igreja, dos nossos desbravadores, das mulheres organizadas que trabalham nesse sentido, das nossas escolas, e para nós é uma alegria poder, juntamente com a Câmara, nos unirmos com a sociedade, com a sociedade toda, professora, uma delegada, autoridades presentes. Nós nos unimos como igreja, como professores, como sociedade, como políticos, enfim, somando forças, buscando solução para esse sério problema que a sociedade enfrenta, que é o problema da violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, em todas as suas formas. A igreja tem procurado desenvolver ações que buscando a prevenção e buscando a solução também. E lógico que na solução do problema, na prevenção, a igreja pode atuar de maneira mais fácil. Agora, em algum nível, nós temos que remeter à autoridade competente. E gostei muito de ter ouvido a delegada, porque, como pastor, no passado já tive a oportunidade de, em uma madrugada, com pais desesperados pela ausência de uma filha, me pedindo ajuda pelas ruas de Goiânia, naquela época, para encontrar a filha, e em dado momento a filha chega de táxi, violentada, traumatizada, e a dúvida que pairava na cabeça daqueles pais era: buscamos ou não buscamos a delegacia? Porque temiam que a filha fosse exposta a uma situação ainda mais conflitante do que ela já estava vivendo. E eu disse: vamos à delegacia. Havia sido instaurada na região próxima a delegacia da mulher. E eu quebrei o meu preconceito, quando fui muito bem atendido, juntamente com os pais, e buscando um encaminhamento a quem de direito, naquele momento de crise daquela família. Então, a igreja se une ao poder público, se une à delegacia, se une às instituições de ensino para dizer não à violência. Eu quero, como administrador da igreja, como pastor, usar um texto da Bíblia. O pastor sempre cita a Bíblia. E eu poderia citar muita coisa de Cristo. Nós vivemos em um país cristão. E todos nós, como cristãos, nos espelhamos nas ações de Cristo e nos ensinos de Cristo. Mas eu queria citar um texto de Mateus, capítulo 5, do Sermão do Monte, do famoso Sermão do Monte. Jesus diz o seguinte: vocês são o sal da humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e é pisado pelas pessoas que passam. E disse mais: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada em um lugar próprio para que ilumine a todos que estão na casa. E conclui o raciocínio de Cristo aqui dizendo: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem, e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Sal da terra e luz do mundo. Todos nós já ouvimos essa expressão muitas vezes. Nós entendemos que o cristianismo precisa ser atuante, fazendo diferença no lugar onde está, minimizando os conflitos, estendendo a mão, dando conselho, abraçando, diminuindo o impacto que a violência produz na vida do agredido e na vida do agressor. Nós acreditamos no cristianismo de Jesus mesmo, dito aqui, luz do mundo. E hoje nós estamos tendo uma sessão que está iluminando muitas vidas. Nós temos aqui um grupo formadores de opinião, nós temos aqui, fiquei feliz quando os desbravadores foram apresentados, nós temos milhares de jovens que vestem esse uniforme que vocês estão vendo, e esse uniforme, cada distintivo que eles têm ali naquela faixa, representa uma habilidade, uma especialidade.
E alguns deles têm a especialidade justamente de acompanhar, de assessorar, de orientar, e eles receberam orientação técnica e vão crescendo na sua habilidade de servir. Os desbravadores vivem para servir, e eles servem em muitas ações. E todo menino desbravador, e nós já começamos a partir dos 5 anos, dos 5 aos 9, é um tipo de agremiação, nós chamamos de aventureiros. Dos 10 aos 15, eles são desbravadores. E eles aprendem a lidar com a violência, eles aprendem a prevenir a violência. E eles recebem orientação para repassar isso. E isso é positivo. As nossas escolas, a igreja atua com os meninos em 2 fases. Na igreja, com as sessões próprias para orientar as crianças, mas também atua com o desbravador, mas também atua na escola, na rede, os nossos 4.200 alunos, nas nossas 15 unidades, recebem orientação, não apenas a informação acadêmica, que toda escola pressupõe que dê, mas também a formação cristã, a formação moral, que é o plus, que é o adicional que nós procuramos oferecer, com esses valores cristãos. É bem verdade que esses valores, eles não são apenas da Igreja Adventista. Nós estamos mencionando algumas coisas que nós fazemos, mas são valores de uma sociedade cristã que nós temos que priorizar e valorizar. Eu me congratulo com todas as ilustres autoridades, com a Câmara, com a iniciativa dessa sessão, dizendo que os nossos adventistas, os nossos 27 mil membros aqui na nossa região, estão procurando ser esse sal e ser essa luz, de maneira imperfeita e incompleta. Mas nós temos procurado dizer para a sociedade onde estamos, através das nossas igrejas, através dos nossos clubes, através das nossas escolas, através das palestras, que nós podemos construir uma sociedade melhor, que nós podemos ter ações reais e práticas, minimizando o impacto negativo dessas agressões e mostrando que é possível viver de maneira melhor. Trouxe algumas imagens que queremos agora apresentar para os senhores, de algumas ações que nós temos procurado fazer, e eu tenho perdido, às vezes, até a minha timidez, subido em cima de carros de som aí, do lado dos nossos pastores, desbravadores e alunos, para mostrarmos aí para a sociedade que nós podemos dizer não para a violência. Temos feito algumas carreatas, passeatas, nós temos algumas imagens de lugares onde temos estado, em cidades satélites aqui do DF, as mulheres uniformizadas dizendo não contra o abuso e a violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Outro dia nós estávamos aqui em Águas Lindas e, em dado momento, um bêbado estava acompanhando a nossa passeata. E o bêbado estava incomodando muito, e alguém agrediu o bêbado, e nós dissemos não! Vamos dizer não à violência também contra o bêbado, porque ele também é um cidadão que, felizmente, a gente precisa fazer alguma coisa para combater também, né? Então, a igreja, o Dr. Jaime já falou aqui do ciclo do abuso, muitas vezes ligado ao alcoolismo, ligado às drogas. Então, a igreja, nessas manifestações públicas, nessas passeatas, ela tem dito não ao álcool, não às drogas, porque entendemos que são fatores desencadeantes de violência, e são algumas das nossas ações, né? Os desbravadores têm feito muitas passeatas e têm exposto o que pensam a respeito disso, e muitas palestras, muitas manifestações. Outro dia estivemos em Palmas, em uma passeata, aqui em várias cidades satélites. As igrejas têm se mobilizado para dizer para a sociedade que vale a pena contar com o poder público, ter confiança nas ações do governo nesse sentido, das ações policiais, essas revistas sendo entregues para muitas autoridades em lugares diferentes.